uma ficha inteira de um treino de perna. É um treino que tem ênfase no quadríceps, ou seja, aquela parte da frente da sua perna, e também vai trabalhar bastante glúteo. E eu vou te passar tudo, tá? Tanto o exercício, claro, a ordem ali direitinha, número de séries, número de repetições, se a carga é mais alta, se é mais baixa, e até a técnica avançada em cada um dos exercícios. Antes da gente começar o treino, preciso de duas coisas de ti. Primeiro, aquecimento dinâmico. Vai para uma esteira, para uma bike e faça ali uns 5 minutos, numa velocidade que você fique um pouco ofegante. Isso vai fazer com que você prepare seu corpo para esse treino, que você mande sangue para a musculatura, que você leve a sua temperatura corporal. Depois disso, você vai para o primeiro exercício, você vai fazer 2 séries de aquecimento. Uma série com uma carga bem de boa, uns 20, 30% da carga que você usa normalmente. A segunda série, você coloca um pouco mais de peso, você vai ficar ali 50, 60% da carga que você usa normalmente. Vai até queimar. Aí quando queimar, você para. Não é para falhar, não é para ter fadiga excessiva nesse negócio, combinado? O primeiro exercício do nosso treino vai ser um leg press 45. E eu coloquei ele aqui porque eu quero que você tenha mais estabilidade na sua coluna. Eu não quero que ela falhe antes da perna, ou seja, que ela seja um fator limitante ali. Só 2 séries e você vai aplicar um cluster set. Agora você vai entender o brabo desse treino aqui. O primeiro exercício, ou melhor dizendo, o começo do treino, eu gosto de trabalhar com uma carga mais elevada para já trazer esse estímulo para o treino de carga, de tensão. Você vai colocar uma carga que você consiga fazer umas 6 repetições, é uma carga alta. E o cluster, você vai fazer 4 repetições, descansar 20 segundos, fazer mais 4, 20 segundos, mais 4, 20 segundos, mais 4. Você vai fazer 4, 8, 12, 16 repetições com a carga que você faria 6. Essa é a parada do cluster. Fazer com que você tenha um volume alto de repetições com uma carga alta. Mano, é brabíssimo. Pode fazer que funciona. É legal. Não chegue à falha. Fez 4 repetições, descansou 4, descansou 4. Beleza. Aí você fez as 4 vezes. Você fez uma série só, viado. Agora você vai descansar. Esses intervalos aqui foram só para você dar uma recuperada para continuar. Beleza, terminou o ciclo todo? Agora eu quero que você descanse de 1 minuto e meio a 2. Pra você tá bem recuperado para a próxima série. Segundo exercício, agachamento livre. Eu não gosto de Smith, foge desse negócio. Vai agachar livre. Ah não, Lala, eu não consigo agachar livre. Eu só agacho no Smith. Então você é tipo aquela criança que não tirou a rodinha da bike. Tem que tirar a rodinha da bike. Aqui eu quero 4 séries de ti. Vai fazer aí com uma carga que você chegue próximo ali das 10, 12 repetições. E chegue próximo da falha. Eu não quero que você chegue na falha. Mesmo porque agachamento é perigoso chegar na falha. Não precisa fazer 10, 12. Você pode fazer 9, pode fazer 13. Afinal de contas, a metodologia nossa aqui é a no reps. É a proposta de você não se importar com o número de repetições e sim se importar com a percepção de fadiga muscular, de trabalho muscular. Então foque nisso. E aqui a gente vai para 1 minuto e meio de intervalo, podendo até ter um descanso maior, dependendo da carga que você utiliza. E a técnica? Esse não tem técnica. Esse a gente vai sem técnica mesmo. Terceiro exercício, agachamento búlgaro. É um exercício que, primeiro, vai te trazer algumas características muito interessantes ali do agachamento livre, pelo fato de trabalhar flexão de quadril, flexão de joelho, mas como ele é unilateral, ele traz o que é diferente do agachamento normal. Esse aqui, eu quero que você faça só 3 séries. A técnica avançada, a gente volta com ela. Drop set. Mas drop set não é aquela técnica que faz com uma carga e depois reduz a carga e continua? Acertou! E como é que faz o drop set no agachamento búlgaro? Você vai fazer esse agachamento búlgaro segurando um halter. E a ideia é que você segure esse halter na mão oposta ao lado que você está apoiando o pé. Vai chegar um momento que você vai chegar próximo da falha, você solta esse dumbbell no chão, por favor, desça e aí você solta o dumbbell. Não é para você fazer babaquice aí na academia, sair soltando peso. Aí você solta e faz mais algumas repetições. Repete esse processo na outra perna e aí depois disso você descansa 1 minuto, 1 minuto e meio. Aqui você pode fazer na
na casa aí das 10 repetições também. Faça a sua perna mais fraca primeiro. Conta quantas repetições você consegue fazer ali e depois você repete esses números na perna mais forte. Chegou o momento agora da gente trabalhar o posterior de coxa. A gente vai começar com a flexora sentada. Pensa comigo, é o primeiro exercício do posterior. Lembra que eu falei que eu gosto de começar o treino com mais carga? Se você está começando o posterior de coxa, por mais que ele já se contraiu, ele não trabalhou efetivamente. Então eu quero que você direcione o trabalho para esse momento com uma carga um pouco mais alta. E eu quero uma contração de pico como técnica avançada. Vai fazer 3 séries. Se a carga é um pouco mais alta, você vai ter as repetições um pouco mais baixas. Pode ficar ali na casa dos 6, 8 repetições e vai fazer a contração de pico, que é aquela técnica que, como você vai estar na cadeira, você vai puxar e vai segurar 3 segundos. Aí você volta de forma controlada, puxa, segura 3 segundos. Quando você chegar no momento que não está conseguindo mais segurar, você pode fazer mais algumas repetições sem segurar. E aí, quando estiver começando a falhar ali, você para. E esse é um cuidado que eu tenho dentro da periodização do Muscle 60D. Você tem noção, esse treino aqui que eu tô te passando é um treino da 7ª semana da nossa periodização. E aqui eu tô focando pesadamente no quadríceps. E aí, lógico, nessa mesma 7ª semana, tem outro treino que tem um trabalho mais intenso de posterior de coxa. Se você quiser conhecer o Muscle, ver como é que tudo funciona, inclusive as outras coisas que a gente entrega, como suporte de personagens, nutricionistas, fisioterapeutas, entre várias outras coisas, clica nesse link que tá aqui embaixo na descrição, vai te levar direto para a página do Muscle 60D e aí você vai conhecer esse trabalho que a gente faz. Vamos agora para a mesa flexora. Então a gente trabalhou um exercício específico de posterior de coxa com o nosso quadril flexionado, que é a cadeira. Isso influencia no comprimento da musculatura. Agora a gente vai colocar um outro estímulo com o quadril estendido. A musculatura nesse segundo, ela fica um pouco mais encurtada. E aí você vai fazer um exercício diferente. Olha que legal. Por mais que os dois você está flexionando o joelho, os estímulos mudam um pouco. E nesse exercício eu quero que você repita as 3 séries, porém as repetições podem subir um pouco mais. Primeiro, porque a gente vai usar uma técnica para isso. Mas eu quero que você jogue ali na casa das 10, 12 repetições. Vai fazer isso próximo da falha e vai fazer um drop set. Vai reduzir um pouco a carga e vai fazer mais algumas repetições até chegar próximo da falha novamente. O intervalo aqui pode permanecer ali no 1 minuto e meio, que funciona bem. Então vamos lá. Um exercício para posterior de coxa com o joelho flexionado, o outro com o joelho estendido. Eu quero colocar mais um exercício para posterior. O que eu faço para ser um exercício diferente? Flexora em pé unilateral. Porque aí agora a gente está trazendo o fato de trabalhar a perna de forma individualizada. Lá, eu não tenho essa máquina na minha academia. Você pode fazer na própria mesa flexora, só que aí você faz uma perna de cada vez. Vai fazer ali na casa das 15 repetições. Eu quero que você trabalhe um pouco mais elevado agora em volume de repetições e 3 séries. E como a técnica que a gente vai usar é no stop, ou seja, você não descansa, você vai terminar essa mais forte e já vai voltar para mais fraca. Pode acontecer, na grande maioria das vezes vai acontecer, de você fazer agora menos repetições. Então, vamos imaginar que na primeira você fez 15, aí na segunda pode cair para umas 12. Tá tudo bem, aí você repete na mais forte. Vai para a terceira série, pode ser que caia mais um pouco, você faça ali, sei lá, 8, 10, tá tranquilo, repete isso na mais forte. Agora vamos para a panturrilha, e eu escolhi a panturrilha em pé. Existe máquina de panturrilha em pé, eu prefiro elas. Lá, não tenho panturrilha em pé máquina na minha academia, então agora a gente vai usar o Smith. Você leva lá pro Smith o step, e aí você consegue montar ali a sua panturrilha em pé. Só toma cuidado com um detalhe, vai colocar o step, como você vai apoiar o pé na beirada dele, põe uma anilha em cima do step, para não ter risco desse step virar e causar um acidente. Por que eu preciso que seja com carga? Porque você vai fazer 4 séries. 2 séries eu quero que você faça com cargas mais altas. Você vai colocar ali, sei lá, 10 movimentos, 12 movimentos, que para panturrilha é pouco, mas com uma carga mais elevada. Depois disso, você vai fazer 2 séries com a carga mais baixa e vai fazer na casa dos 30 movimentos. Então a gente vai dar um choque nessa panturrilha. O intervalo entre as séries, 1 minuto, vai ser o suficiente. Não precisa mais que isso. E aqui eu quero a técnica avançada, contração de pico, que é aquela então que você vai subir, apertar bastante durante 3 segundos, desce até o final, afunda bem esse calcanhar, sobe, aperta 3 e continua assim. Clica agora nesse vídeo aqui, ó, que é um treino de bíceps e peitoral. Lá. Como assim? Bíceps e peitoral. Inverteu? Inverteu. Clica aí, você vai entender.